Então vamos lá? Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga. Eu sou o evangelista Rubenson Mundo e eu estou hoje aqui para ministrar a quarta lição da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos, que data do dia 22 de outubro de 2023 e traz por título Missões Transculturais no Novo Testamento. O nosso texto áureo está em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa verdade prática: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário, e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. A nossa leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, e Lucas, capítulo 4, do verso 17 ao verso 20. Vamos concluindo a nossa parte introdutória. No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. João, capítulo 20, versículo 21. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade, que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos, abre aspas, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus, capítulo 4, versículo 19. Por isso, podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, o livro de Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. E eu sempre digo que missões é a missão da igreja. Uma igreja viva, poderosa, de boas obras, ela é uma igreja missionária. E um antigo pastor, pregador, já disse que Deus teve um único filho e fez dele um missionário. E hoje esta responsabilidade missionária repousa sobre a igreja de Deus, a igreja de Jesus, e a igreja somos nós. Essa responsabilidade é minha, é tua, é nossa. E eu disse na aula de número 3, repito agora na aula de número 4, e se você porventura ainda não assistiu as 3 primeiras videoaulas, elas estão aqui no meu canal do YouTube, numa playlist, para facilitar a tua busca, a tua procura. Você pode acessar e buscar e procurar, e assim assistir as 3 primeiras videoaulas. Eu disse na terceira, digo agora, existem apenas 3 formas de fazer missões, pelo menos 3 formas de fazer missões. A primeira forma é indo, sendo enviado, comissionado. A segunda forma é orando, intercedendo, clamando. E a terceira forma é contribuindo para a obra do bom mestre. Glória a Deus. Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo da nossa introdução. Você que está sempre aqui comigo, querido irmão, querida irmã, mais uma vez, é um privilégio tê-lo por aqui no nosso canal do YouTube. É sempre muito bom estar semanalmente com você aqui. Eu sempre te peço, confira se você já é inscrito aqui no canal do YouTube. Talvez você esteja toda semana aqui, mas ainda não se lembrou de se inscrever aqui no canal do YouTube, ativar o sininho e deixar um like abaixo dessa videoaula. Deixe a sua mãozinha no like, você estará me ajudando. Assim o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele distribui para mais pessoas também ser alcançadas pela palavra de Deus. Você, querido amigo, amiga, irmão e irmã, que está chegando agora aqui no meu canal do YouTube, quem sabe pela primeira, pela segunda vez, quem sabe você estava buscando no buscador do YouTube pela aula de número 4 do trimestre, do último trimestre desse ano, e caiu aqui no meu canal do YouTube, chegou agora. Eu não te peço teu like, eu não te peço a tua inscrição. Você também não deve sair se inscrevendo em todos os canais por aí do YouTube. Você tem que saber aonde você se alimenta. Então você não precisa se inscrever, não precisa deixar o seu like. Uma coisa só eu te peço: assista essa videoaula até o final. E se alguma coisa aqui que eu disser, que eu ministrar, se eu trazer aqui algum conhecimento que você ainda
ainda não tinha, você entender que isso é bíblico, é de Deus. Então no final dessa videoaula eu vou pedir para você considerar se inscrever no meu canal do YouTube e deixar a tua mãozinha no like. Glória a Deus! Vamos então ao tópico 1. Tópico 1. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. Vamos ao primeiro deles. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada de Gênesis Apocalipse é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia, abre aspas, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E um texto importante nesse momento é o texto da Grande Comissão, Marcos capítulo 16, versículo 15, aonde Jesus ele comissiona então os seus discípulos e ele dá uma ordem, e essa ordem está no imperativo, e ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então a grande comissão é uma ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a gente vá além das fronteiras municipais, estaduais, nacionais, levar a boa palavra do Evangelho. Continuando no Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. E o texto que lemos na nossa verdade prática, ou melhor dizendo, no nosso texto áureo de João 3,16, ali está o grande amor de Deus. A Bíblia diz que Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior número de pessoas, de tal maneira, a maior expressividade de intensidade de um sentimento, que deu, a maior dádiva, o seu filho, o maior presente, para que todo aquele, a qualquer um que nele creia, o maior e mais simples instrumento, a fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí está o sublime, grandioso amor de Deus. Vamos ao subtópico 2. Uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Então, a gente vai entender que no Antigo Testamento Deus vai escolher um homem de Ur dos Caldeus, vai escolher Abrão, depois Abraão, mas vai escolher Abrão, vai tirar do meio da sua terra, da sua parentela de Abrão, então vai vir a nação dos hebreus, a nação de Israel, os judeus, e desse povo escolhido Deus vai trabalhar para que esse povo seja um povo sacerdotal para o mundo. Mas esse povo falha na sua missão, esse povo tem medo agora dessa missão. Então agora Deus não escolhe mais Israel para ser sacerdócio do mundo, ele vai escolher uma tribo, a tribo de Levi, para ser sacerdócio do povo de Israel. E então Israel vai passar agora essa oportunidade à Igreja de Cristo. E a igreja hoje é a portadora das boas novas, é a portadora do Evangelho e é a que tem a responsabilidade sobre os seus ombros de levar o Evangelho de Cristo além das fronteiras. Glória a Deus, vamos continuando. Para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim um missionário por excelência. Não por acaso, o missionário escocês David Livingstone disse, abre aspas, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. E como é bom quando a gente descobre o amor de Deus pela nossa vida, enviando o seu filho, e ele vai dizer que ele não veio senão a salvar aquele que se tinha perdido. Ele vai dizer, eu não vim para os bons, para os sãos não necessitam de médicos, mas eu vim para os doentes, para os enfermos, e esse é eu, é você. Ele nos achou imergido nas trevas do pecado e nos resgatou, nos deu um banho de misericórdia e nos fez assentar em lugares altos
altos celestiais. Esse é o nosso Cristo, o Senhor da igreja, e ele é um missionário por excelência. Vamos em frente, subtópico 3 do tópico 1. A igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma ênfase ainda inacabada: anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho com a mesma missão que passou a Igreja no Novo Testamento e atualmente perdura como missão primeira da igreja na atualidade. Deus é um Deus missionário. E a nossa missão, querido irmão e irmã, quem sabe pastor, obreiro que me escuta, é ser uma igreja missionária. A gente precisa sair das quatro paredes e adentrar o território do inimigo, porque perceba que Jesus vai dizer isso: olha, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. E quando a gente fala de porta, a gente está falando de instrumento de defesa. Não é pela porta que tu ataca, é pela porta que tu se defende. Então o que Jesus está dizendo é: a igreja avança, a igreja vai adiante, a igreja ataca, a igreja se posiciona e o inferno não consegue deter a ação da igreja. Oh glória e bendito seja o nome do Senhor. Mas para isso a gente tem que sair das quatro paredes da igreja e adentrar este mundo para buscar e anunciar a Cristo aos perdidos. Glória a Deus. Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico de número 1. Eu sempre trago a lição resumida, prática, com aplicações práticas para a nossa vida, de uma forma bem resumida. Então já está aí o resumo do tópico 1. Eu já quero avançar contigo ao tópico 2. Tópico 2, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. O tópico 2 ele tem 3 subtópicos. Vamos ao primeiro deles, nos evangelhos. De acordo com os evangelhos, lembrando que a gente tem 3 evangelhos sinóticos, né? E o evangelho de João, a saber, né, Mateus, Marcos, Lucas, os sinóticos, e o evangelho de João, o 4º evangelho. Sabemos também que o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de João, o evangelho de Marcos, melhor dizendo, aonde tanto Mateus quanto Lucas bebem da fonte de Marcos. Então o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos, mas o primeiro evangelho que vem na Bíblia é o de Mateus, Marcos, Lucas, e o evangelho escrito por João. De acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Eu quero ir a um texto contigo, Isaías, capítulo 61, abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, o versículo 1 e 2, diz assim, ó: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia! Então essa é uma profecia messiânica
do profeta Isaías acerca do nosso Senhor Jesus e isso que Jesus veio fazer. Ele veio então proclamar liberdade aos cativos, as boas novas aos mansos e abertura de prisões aos presos. Ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa profecia diz respeito ao Messias e se cumpriu na pessoa de Jesus. Vamos em frente. Essa natureza missionária pode ser vista também ou melhor dizendo, pode ser vista também na formação dos evangelhos à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ir mais a um texto contigo. Evangelho de João, capítulo 8, abra a sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória e bendito seja o nome do nosso Deus. A verdade que liberta, irmão e irmã, amigo e amiga que me escuta. A única verdade que liberta é Cristo. Cristo é a verdade que liberta. Cristo é o grande eu sou. Eu repito, Cristo é o grande eu sou. O que ele é, irmão Rubenson? Se você está com sede, ele é água para a tua vida. Se você está com fome, ele é pão para saciar a tua fome. Se você está perdido, ele é a verdade. Se você não sabe por onde ir, ele é o caminho. Se você está à beira da morte, ele é a vida. Ele é o grande eu sou e tem solução para minha e para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Vamos em frente, subtópico 2 do tópico 2. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a Estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. E quando a gente fala na Estrada de Gaza, na faixa de Gaza, a gente está vivendo exatamente nesse momento, nesse tempo, uma guerra entre Israel e a Palestina, entre a cidade escolhida e santa de Deus contra Gaza. Essa guerra está se dando nesse exato momento. Nesse exato momento, esse lugar está em guerra. E eu conclamo você, irmão, você, irmã, a clamar, a orar, a buscar o Senhor e pedir que o Senhor aplaque o ânimo daquela região. A gente sabe que guerra se teve entre Israel e Gaza desde que Israel voltou a ser nação, desde antes disso mesmo, e vai ter até o final. Israel vai estar permanentemente em guerra até a segunda vinda de Jesus, aonde Jesus vem em glória com seus santos. Pisa no Monte das Oliveiras, o monte se fende, Israel passa. Então eles vão ver aqueles transpassaram. Então não tem nada novo, assim como já disse o grande sábio Salomão, nada novo há debaixo do céu. Isso já acontecia, está acontecendo e permanecerá acontecendo. Eu sei que tem por aí os profetas do caos, que não pode ver algo que querem ganhar os clickbaits, chamar a atenção de todo mundo e vem com falsas notícias, falsos acontecimentos, mas não é o caso. Então a gente sabe que sempre houve guerra entre Israel e a Palestina. E o que eu conclamo você a fazer é orar, pedir para Deus ter misericórdia daquele povo que está lá, para Deus dar escape àquelas crianças, as mulheres, os homens, para que Deus tenha misericórdia. Essa é a função da igreja. A igreja também é uma igreja intercessora. Então interceda, ore, busque, clame, porque Deus nos ouvirá. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 3. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se apóstolo dos gentios. Então Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso,
ele foi um grande opositor, um grande perseguidor, o primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão. Mas irmão, não foi Jesus? Não. Jesus não foi mártir, Jesus foi sacrifício, ele mesmo se ofereceu. Mas o primeiro mártir da igreja cristã foi o diácono Estevão. E a Bíblia faz menção que ele morreu então e foi apedrejado aos pés de Saulo. Saulo, ele conspirava ameaças contra a igreja de Cristo, mas indo a Damasco, a Bíblia diz que Jesus se encontra com Saulo. E ali naquele encontro, então, a vida de Saulo é transformada, é mudada, e agora de perseguidor ele passa a ser perseguido, ele aceita Cristo, Cristo chama, Cristo denomina ele como um vaso escolhido de grande valor. Ele fica cego por 3 dias, então ele agora orando, jejuando, buscando a Deus, Deus envia então alguém lá para orar por ele, ora, as escamas dos seus olhos caem e Paulo agora aceita Jesus e começa a ser um missionário. E eu sempre digo que depois de Jesus, Paulo é o maior homem que já passou por essa terra, na minha opinião. A Bíblia não diz isso, quem digo sou eu. A minha consideração sobre esse irmão em Cristo, foi um irmão tremendamente usado por Deus. Ele escreveu das 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 14, na minha opinião, 14 livros, mais da metade do Novo Testamento. Ele deixa a espinha dorsal doutrinária da igreja, que é o livro de Romanos. Então, um homem extremamente usado por Deus, mas que teve um passado nebuloso. E o que tu quer dizer com tudo isso, irmão Rubens? Eu quero dizer que o teu passado não determina o teu futuro. Eu repito, o teu passado não determina o teu futuro. Não importa quem tu foi ontem, o que tu fez ontem, o que tu disse ontem, o que importa é daqui para frente. Se você tomar uma atitude, tomar uma posição e aceitar a Cristo, você terá a vida transformada, mudada, e de alguém que estava indo, quem sabe, a passos largos para o inferno, agora Deus te pega e te faz um vaso de valor, usado nas suas mãos e para o seu reino nessa terra. Glória a Deus. Vamos em frente. Em Atos vemos que através de seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidas daquela época. Nesse contexto, temos também Barnabé, que, após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio das pregações dos dispenseiros de Jerusalém pela perseguição, foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Assim podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Então, a gente nota que Deus, ele logo alcança os gentios. A gente sabe que os 12 apóstolos, eles eram judeus. A primeira igreja do tempo da graça era composta por muitos irmãos judeus, mas logo Deus quebra essa barreira entre gentil e grego e judeu. Então Deus alcança os gregos, Deus alcança todos os gentios, Deus alcança todas as línguas, tribos e nações através dos dispenseiros de seu reino. E nesse tempo, nesse momento, os dispenseiros é eu, é você, somos nós que devemos levar a palavra, pregar o evangelho, anunciar as boas novas, porque nós cremos que Deus tem ainda uma grande obra a ser feita no nosso tempo, por nosso intermédio. Glória a Deus e bendito seja o nome do Senhor. E que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos dizer assim como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 2. Eu já quero avançar contigo ao tópico 3 dessa lição. Tópico 3, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. O tópico 3, ele também tem 3 subtópicos. Vamos ao primeiro deles, nas cartas paulinas. O apóstolo, antes disso, Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento, e eu também, por tudo que li, por tudo que estudei, por tudo que já vi, eu entendo que a carta dos Hebreus também foi escrita pelo apóstolo Paulo. Eu sei que a Bíblia não diz isso, eu sei que há diversas linhas de pensamentos, mas eu estou expondo a minha linha de pensamento sobre tudo que eu já li, estudei, ouvi. Eu entendo então que Paulo escreveu 14
14 cartas, as 13 atribuídas a ele, mais a carta aos Hebreus, totalizando 14 cartas no Novo Testamento. Essa é a opinião do irmão Rubenson. O irmão Rubenson não está dizendo que a Bíblia diz isso, o irmão Rubenson está dizendo que ele entende dessa forma. Glória a Deus. Então vamos ao tópico 1. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos. As igrejas que ele plantava, por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro de separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Eu quero ir a este texto. Abra comigo sua Bíblia. Efésios, carta de Paulo à igreja de Efésios, capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então o que é isso? Qual ambos os povos? No período do Antigo Testamento, é claro que eu tô dando só fazendo uma alusão aqui, mas quando Deus olhava do céu para a terra, ele via dois povos, os gentios e o povo judeu. Mas no nosso tempo, período do Novo Testamento, período da graça, a gente é dispensacionalista, nós entendemos os períodos da graça, essa é a minha visão. Então, no período da graça, quando Deus olha do céu para a terra, ele vê três povos. Primeiro povo, a igreja de Jesus. Segundo povo, os judeus. E o terceiro povo, os gentios. E o que o versículo 14 está dizendo é que os dois povos, judeus e igreja, a parede do meio foi derrubada, fazendo um só povo. Quem é esse povo? Igreja. Então todo mundo que é gentil, quem é gentil? Quem não faz parte do povo judeu e nem da igreja. E o povo judeu que aceitam a Cristo, agora eles são convertidos num povo, que são a igreja de Jesus. Então agora Deus derrubou essa parede de separação. E agora não tem mais judeu e nem gentil. Agora é o tempo da igreja. E todos quanto aceitam a Cristo são igreja. Glória a Deus. Vamos em frente. As cartas a Timóteo, a Tito, lidam especificamente com a qualificação para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas. Como dirigir os assuntos de uma igreja local. E ele vai dizer na sua carta a Timóteo que todo obreiro deve se apresentar como um obreiro de valor, do que não tem o que se envergonhar, que maneje bem a palavra e com ela instrua, exorte, edifique a igreja de Jesus. Então que eu e você, irmãos, podemos seguir o exemplo que Paulo deixou ao seu filho Timóteo, que venhamos ser obreiros que não temos do que se envergonhar. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 2 do tópico 3. Nas cartas gerais. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como por exemplo a carta aos Hebreus. Demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor. Vamos ao texto? Hebreus capítulo 7, abra comigo a sua Bíblia. Hebreus capítulo 7, versículo 19 em diante, diz assim, ó: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a gente entende que Jesus é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Os sacerdotes no Antigo Testamento eram segundo a ordem levítica, mas Jesus, sendo sacerdote eterno, ele é segundo a ordem de Melquisedeque.
E no verso 22 termina dizendo assim: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Então Jesus é o meu e o teu sacerdote eterno. Glória a Deus. Ele entrou uma vez só no Santo dos Santos eterno, ofereceu o seu sangue como sacrifício e expiação pelos nossos pecados, e por isso é mediador de uma melhor aliança, um melhor pacto, que é o Novo Testamento, no seu sangue. Glória a Deus. Vamos ao último subtópico dessa lição, subtópico 3 do tópico 3, no Apocalipse. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, as 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens, e essa é uma preocupação de Deus, sim. Eu quero abrir um texto contigo. Abra sua Bíblia comigo em Timóteo, carta do apóstolo Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, se não me falha a memória. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos no versículo 3, diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Eu vou repetir. Verso 3. Porque isto é bom e agradável diante de nosso Deus e Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. E qual é a verdade? A verdade é Cristo. E quem precisa anunciar a Cristo? Eu e você. Então que a gente possa, irmão, irmã, amigo, amiga que me escuta, que a gente venha assumir essa responsabilidade de ser uma igreja missionária, de levar a palavra adiante, de pregar as boas novas de esperança, de alcançar o perdido, libertar o cativo, que a gente possa, irmão, ser inundados pelo amor que o Espírito Santo dispensa sobre as nossas vidas, e que a gente venha realmente pregar um evangelho verdadeiro, um evangelho de cruz, um evangelho de salvação, um evangelho de poder, um evangelho que salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Mas para isso, eu e você precisamos buscar a Deus, orar, jejuar e consagrar as nossas vidas. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico de número 3. Eu já quero então avançar contigo à conclusão dessa lição. Conclusão: o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída, por meio da sublime tarefa missionária. Para este fim, ele enviou seu único filho que, com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação, decaída e aprisionada de Satanás. Ora, se missões nasce no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. E eu concluo essa videoaula dizendo, meu irmão, minha irmã, que a chama do primeiro amor, que arde no meu e no teu coração, que abrasa a minha e a tua alma, possa estar acesa, inflamada, e que nos inflame
inflame com amor às almas e que eu e você possamos levar o evangelho adiante. E quando eu falo de pregar o evangelho, não é apenas dentro da igreja, em cima de um púlpito, muito pelo contrário. O evangelho deve ser pregado nas ruas, no metrô, no ônibus, dentro do táxi, do Uber, ao vizinho, ao amigo de trabalho, ao colega de escola, de faculdade, aonde existe uma alma que não conhece a Cristo. Ali é um campo missionário que eu e você precisamos anunciar a Cristo. Glória a Deus! Então está aí, meu irmão, minha irmã, o resumo prático, claro, objetivo da lição de número 4. E agora sim, se tudo isso foi bênção na tua vida, se eu trouxe aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, se essa ministração abençoou a tua vida, a tua casa, a tua família, se essa ministração despertou um sentimento missionário em ti, então eu te peço, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, deixa a tua mãozinha no like aqui nesse vídeo, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e através dele eu e você venhamos alcançar as almas necessitadas, fazendo assim também missões, por que não? Fazendo missões dessa forma também. Meu irmão, minha irmã, lembrando que abaixo dessa videoaula, na descrição do vídeo, tem alguns links como do meu Instagram, você que deseja me seguir no Instagram, links de WhatsApp para marcar agendas e eventos, também tem um link do nosso grupo do Telegram, onde eu criei um grupo no Telegram para falar de EBD, das escolas bíblicas dominicais, onde você pode entrar e fazer perguntas, a gente conversa ali e tem uma dinâmica bem legal. Então, clica nos links, me segue no Instagram, entra no link do Telegram, vai ser uma bênção para a minha vida e também para a tua vida. Querido irmão, querida irmã, o desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, é que Deus abençoe a tua família, é que Deus abençoe a obra das tuas mãos e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.